Então, na aula de hoje, a gente vai falar da seção 5.3, não, desculpa, da seção 5.4, que é a seção que fala sobre integrais definidas e o teorema da variação total. Mas vocês vão ver que é só um nome para um raciocínio que vocês já têm. Assim, a gente já falou de quê? A gente já falou de primitivas na seção 4.9, depois a gente falou de integral definida, e agora a gente está falando sobre integral indefinida. Qual que é a diferença na sua cabeça? É primitiva, integral definida e integral indefinida? Ué, integral definida e integral indefinida é fácil, né? Integral definida é aquela que tem limites de integração. Isso. Então, se eu estou integrando uma função, eu vou ter o resultado de uma outra função e eu tenho que substituir esses limites de integração. Então, eu vou chegar no número. Então, ok, definida com esse intervalo. O resultado da minha integral definida é um número. Eu também penso assim. E a integral indefinida, o resultado já é uma função, né? Indefinida. Indefinida. Você não tem intervalos de integração, então você tem toda uma função que é resultado dessa integração. E primitiva? Primitiva é a função em que eu derivo. Como é que é? Não. Eu tenho a integral de uma função. Suponha que seja x ao quadrado. Integral de x ao quadrado. Aí, para eu resolver essa integral, eu tenho que pensar assim. Qual função que eu derivo que eu chego em x ao quadrado? E essa função que eu estou pensando é o que a gente chama de primitiva. Então, a função que eu derivo e chego em x ao quadrado é x3 sobre 3, né? Porque se eu derivo x3 sobre 3, eu chego em x ao quadrado. Então, a função x3 sobre 3 é o que a gente chama de função primitiva. E integral... Olha só, você acabou de falar a mesma coisa de integral indefinida. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É porque eu acho que quando você fala primitiva, ajuda a gente a pensar no que é a integral. Exatamente. É aquela função... De onde vem essa função que eu estou integrando? Tipo isso, né? Então, o nome é diferente, mas ajuda a pensar como você tem que pensar. Eu não sei por quê. Eu acho que é mais didático do que tudo, sabe? Pensar em primitiva, porque olha só, você não precisa falar na hora que você vai falar de primitiva, você não precisa falar de integração. Você só pensa assim, na função que está antes, né? Você tem uma função antes, aí você deriva e chega na função. Agora, na hora que você está falando de integração, tem um contexto de calcular área, né? Dessas coisas assim. E eu acho que também para não confundir com integral definida. Exato. Integral definida, tem o coisa definida, né? E o intervalo definido. E aí dá um número. Bem definido, e aí dá um número. Apesar de que, para você calcular uma integral definida, você também precisa achar a primitiva. Exato. E essa que é a relação. Mas não é mais que isso. Deixa eu fazer aqui no quadro. Falei ir para o quadro, mas ir para o livro, né? Tá aqui, ó. Ir para o livro, seção 5.4. O que a gente estava conversando aqui agora? Isso aqui é integral indefinida, né? A integral indefinida é a mesma coisa do que falar que é a primitiva da função. Mesma coisa. Lembrando que a primitiva é aquela função que você deriva, que vai dar a função, né? A primitiva de f de x é aquela função f maiúscula que você vai derivar e vai dar a função f minúscula. Basicamente a diferença é essa mesmo. A diferença de integral definida para uma integral indefinida é que na integral definida você integra e depois substitui nos limites de integração, né? Vamos ver exemplos dessas coisas aqui. Aqui, ó, exemplo. Ó. Exemplo, integral de x ao quadrado é o que? É a primitiva dela. X ao cubo sobre 3 mais uma constante. Para cada escolha de constante,
você vai ter uma primitiva diferente, uma integral diferente, uma integral indefinida. E ela, a gente fala que é indefinida porque a gente não tem os limites de integração. Deixa eu fazer um desenho para isso aqui ficar mais claro. Agora sim eu vou para o quadro. Vou fazer de novo a nossa função x ao quadrado, né? X é igual a x ao quadrado. Está aqui, estava procurando. Vou desenhar aqui a função x ao quadrado. Parábola assim, né? Pegando ali. Então, y é igual a x ao quadrado. Esse objeto aqui, ó, a integral de 1 até 2, por exemplo, de x ao quadrado dx é a integral definida, tá bom? Definida dessa função x ao quadrado. E aí o que a gente sabe já? A gente sabe que ela é, vou escrever assim, né? F de x é igual a x ao quadrado. Então, f maiúscula, primitiva, né? É igual a x ao cubo sobre 3 mais c, tá bom? Vamos lá, mais c. Então, a função é x ao quadrado e a primitiva é essa daqui. Aí o que a gente sabe sobre a integral definida de 1 até 2 x ao quadrado dx? Bom, pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui é fzão calculado em 2 menos fzão calculado em 1. Isso que eu acabei de escrever aqui, a gente pode falar assim, ó, isso aqui é x ao cubo sobre 3, tá bom? Eu vou esquecer esse c, porque a gente conversou na aula passada, né? A gente não precisa, a gente pode considerar esse c aqui igual a zero, né? Porque se eu considerar esse c igual a qualquer coisa, eu vou somar ele aqui, depois eu vou subtrair ele aqui, não faz diferença escrever mais c ou menos c. Escrever mais c ou mais zero, certo? Não faz diferença. Então, mais zero. Minha constante aqui, eu vou pegar uma caso particular da constante é igual a zero. Com essa escrita aqui, a gente pode escrever assim, ó. É a função x ao cubo sobre 3, calculada em 2 menos em 1. É o que está escrito aqui, ó. Vou escrever isso aqui, é a mesma coisa de escrever isso aqui. E isso aqui é quanto, né? Bom, isso aqui é 2 ao cubo sobre 3 menos 1 ao cubo sobre 3. 1 ao cubo é 1, né? Então, isso aqui é 8 terços menos 1 terço, que é igual a 7 terços. Esse 7 terços é um número, tá vendo? Naquele papo ali de que a função, a integral definida dá um número. Era esse aqui, isso é um número. E o que esse número representa? Representa que eu estou olhando para essa função aqui entre 1 e 2, entre 1 e 2, tem uma área aqui debaixo dessa curva, né? Então, 7 terços é a área debaixo dessa curva aqui, ó. Isso aqui vale 7 terços. Então, a integral definida é esse número aí. O que é a integral indefinida? Vou escrever aqui, ó. De vermelho. Não, de azul. Integral definida. Que a gente viu na aula passada. Vou escrever aqui no cantinho, espero que dê para enxergar. A integral indefinida. Eu deveria escrever o contrário, né? Definida de vermelho, para fazer o paralelo com essa área, e a indefinida de azul. Mas enfim. Enfim, é só a cor, né? A integral indefinida é isso aqui, ó. Integral indefinida de x ao quadrado dx. A integral indefinida é simplesmente x ao cubo sobre 3 mais c, que é essa função que a gente calculou aqui. Então, a gente precisa da integral indefinida.
entre aspas, né? Precisa mesmo. Precisa da integral indefinida para calcular a integral definida usando o teorema fundamental do cálculo. Você podia ser masoquista e tentar calcular essa integral aqui para um limite, por exemplo, né? Sem usar o teorema fundamental do cálculo. Mas é muito masoquismo. E só para não fugir muito do assunto, isso aqui não é uma coisa do que a primitiva da função. Então, falar integral indefinida ou falar primitiva, mesma coisa. É uma função. A integral indefinida da função x ao quadrado é a função x ao cubo mais 3, x ao cubo elevado a 3 sobre 3 mais c. Então, a integral indefinida é a mesma coisa que a primitiva. E a integral definida é um número que representa a área aqui debaixo dessa curva em um determinado intervalo. Né? Você tem que dizer qual que é o intervalo, de 1 até 2. Aqui você não diz, né? Tá vendo? Você não está integrando, calculando uma área de A até B. Você só está querendo saber quem que é a função. Muitos de vocês vão esquecer de colocar esse mais C aqui. Por mais que ele não seja tão importante assim para calcular a integral definida, é importante lembrar dele para integral indefinida, tá bom? Esse mais C aqui não importa aqui, por causa que a gente escreve mais C aqui, depois subtrai o C daqui, então vai cortar, vai cancelar. Então, para esses propósitos, ou seja, para calcular uma área debaixo de uma curva, lembrar desse mais C aqui, tanto faz, não precisa. Agora, para falar do objeto integral indefinida, ou primitiva, tanto faz, para falar sobre esse objeto aqui, você tem que lembrar desse mais C. Muito importante, tá bom? Porque está representando uma família de funções aqui, né? Não é só uma função que você vai derivar e vai dar exatamente essa. É um monte de funções aqui que executam esse trabalho. Basicamente, a diferença entre integral definida e indefinida é essa. Definida para calcular uma área e indefinida para te devolver uma função. Aquela função que você deriva e dá a f que você está falando. E aqui a gente tem uma tabela de integrais definidas. Né? Nota o seguinte, essa tabela aqui a gente já tinha. A partir do momento que a gente já sabia derivar algumas funções, a gente sabe integrar algumas funções. Integrar indefinido, tá bom? Observa, essa tabela aqui é justamente olhar para o outro lado daquela tabela que a gente já tinha, né? A gente já sabia derivar polinômio, a gente já sabia derivar senos, derivar cosseno, a gente já sabia derivar exponencial, a gente já sabia derivar tangente, certo? A gente já sabia derivar algumas funções, a gente já fez alguns casos aqui. E se a gente olhar para o outro lado, ó, por exemplo, ó, a gente calculou em algum momento que a derivada da tangente de x era secante de x. Lembram que a gente calculou isso aqui? Vamos lembrar? Como que a gente fez? A gente pensou assim, a tangente de x era seno sobre cosseno, né? E aí você deriva seno sobre cosseno usando a regra do quociente. E aí, depois que você usa a regra do quociente, é só usar uma identidade trigonométrica, você percebe que a derivada da tangente é secante. Se a derivada da tangente é secante, a integral... É secante ao quadrado, tá bom? A derivada da tangente é secante ao quadrado. Se a derivada da tangente é secante ao quadrado, então a integral da secante ao quadrado é a tangente.
lembrar só dessa constante aqui, né? Naquele papo que a gente estava conversando ali. Então, a integral do seno é menos cosseno. Por quê? Porque se eu derivar menos cosseno, vamos fazer essa aqui? Vamos lá. Vamos fazer essa aqui, é bobinha. Mas é uma importante, né? Derivar seno, derivar cosseno, integrar seno, integrar cosseno. Vou apagar aí isso aqui. Deixa eu pausar e depois eu venho com o quadro apagado já. Pronto, apagado. Então, o que a gente já sabia? Né? A gente sabia que a derivada do seno, escrever assim, derivada de seno era cosseno. A gente já sabia que a derivada do cosseno era menos seno. Então, isso a gente já sabia. Então, daqui de cara, a derivada do seno é o cosseno. Isso significa que a integral de cosseno de x dx, integral indefinida, tá bom? É seno de x. Lembrando essa constante aqui. Integral indefinida. A integral de menos seno, esse menos aqui, menos seno de x, a integral de menos seno de x, esse dx aqui eu já falei, né? Esse dx é para falar para a gente que a gente está integrando em relação à variável x, beleza? É só uma notação. Eu falei quando eu falei assim, toma cuidado para não achar que isso aqui é um produto entre cosseno vezes o dx, apesar de que físicos gostam de fazer isso e tal. É só uma notação para falar qual variável que a gente está integrando aqui. A gente está integrando em relação a x. Então, na hora que a gente escreve assim, né? D sobre dx, para falar de derivada, esse dx aqui é só para falar assim, é falar da derivada em relação à variável x, certo? Então, anotações. Então, dessa linha aqui, a gente conclui que a integral de menos seno de x é cosseno de x mais c. Agora, na tabela ali, né? Quem que é a integral de seno de x dx? Ó, a integral de menos seno é cosseno. A integral de menos seno é cosseno. Então, a integral de seno de x é menos cosseno de x mais c. Para você concluir isso aqui, você pode usar a primeira linha lá da sua tabela, a primeira linha lá do livro. Você já conclui isso aqui. Mas deixa eu fazer um jeito mais usual de você pensar essas coisas aqui. Por que é a integral de seno de x é menos cosseno de x? Deriva isso daqui. Deriva menos cosseno de x. Então, menos cosseno de x, eu vou derivar, tá bom? Então, ó, nota, eu posso escrever isso aqui, ó. A mesma coisa de menos 1 vezes cosseno de x. Eu posso escrever assim, né? Se você quiser, e eu não recomendo, mas se você quiser, você pode derivar isso aqui pensando na regra do produto. Mas é uma bazuca para uma coisa que você não precisa de usar a regra do produto aqui. Não, tá? Isso aqui é uma constante do martelo. Isso aqui é uma constante vezes uma função. Então, para derivar isso aqui, é a constante vezes a derivada da função. Então, isso aqui é menos 1 vezes. Quanto que é a derivada de cosseno de x? A derivada de cosseno de x é menos seno de x. Menos seno de x. Então, menos 1 vezes menos seno de x e seno de x. Deixa eu dar uma pausa para dar uma barulhada danada, mas ó. O que a gente acabou de concluir? Que a integral de seno de x é menos cosseno de x. Por quê? Porque se eu derivar isso daqui, dá isso. Nota então que essa tabela de integrais indefinidas não traz informação nenhuma, né?
essa informação aqui a gente já sabia, por exemplo, ó, a gente já sabia que se derivar isso daqui dá essa função. A gente já sabia que se derivar isso daqui dá essa função. A gente já sabia que se derivar isso daqui dá essa função. A gente já sabia que se derivar isso daqui dá essa função. Se derivar essa dá essa. A gente já sabia disso aqui tudo. Então, essa é uma tabela que é construída com base nas coisas que a gente já sabia fazer de derivada. E aqui ele dá um exemplo de aplicação da tabela. Ó. Você tem que calcular a integral de 10x à quarta menos 2 secante ao quadrado de x. Eu acho ótimo que ele dá um exemplo assim, que secante ao quadrado de x está em algum momento aqui. Ó. Oh, meu Deus, deixa eu pausar um minutinho por causa do martelo. Parou. Secante ao quadrado de x está aqui. Ó. Então, a integral de secante ao quadrado é tangente de x, certo? Então, a integral de 10x à quarta menos 2 secante ao quadrado de x é... Deixa eu fazer isso. Não sei o que eu preciso fazer isso lá no quadro. Tá aqui, né? Acho que não vou usar o quadro não, porque é um uso de tabela, beleza? Nota, ó. Integral de 10x à quarta menos 2 secante ao quadrado de x é a integral de 10x à quarta. A integral de 10x à quarta é 10 vezes x à quinta sobre 5, que está escrito aqui, menos 2 secante ao quadrado. Bom, a integral de menos 2 secante de x ao quadrado é menos 2 tangente de x, que está escrito aqui. E lembrar do c do final aqui, né, de integral indefinida. Mas ele basicamente olhou aqui, ó, bom, eu tenho que integrar x elevado a n. Ele veio aqui e olhou. Quanto que é a integral de x elevado a 4, né? X elevado a n. É x elevado a 4 mais 1, que é x elevado a 5, sobre 4 mais 1, que é 5. Então, x à quinta sobre 5. Aqui ele olhou, a integral de secante ao quadrado é tangente de x. E usou essa aqui também, né? Integral de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral da função. Meu Deus, mais martelo. Vou terminar aqui rapidinho, porque o barulho aqui tá chato. Por último, ó, o teorema da variação total é só... Eu não gosto desses nomes assim, fica parecendo que é um teorema da variação total. Parece que é uma... Uau! Variação, enfim. Mas é basicamente o seguinte, ó. É uma ideia que todo mundo já tem, sabe? Uma ideia que... Enfim, vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos lá. Basicamente, o que ele fez aqui foi trocar Fzinho por F maiúsculo. Então, ele brincou com a definição do que significa Fzinho, o que significa F maiúsculo de x. Por que você observa isso daqui? Porque, veja bem, ó, olha esse exemplo aqui. Eu acho que esse exemplo é bom para entender. Você tem uma função que descreve o volume da água. Nota o seguinte, ó, você tem, tá bom? É difícil assim, né? Como que eu faria uma função que descrevesse o volume da água? Eu teria que pensar um pouco. Mas vamos supor que te deu, tá bom? Você tem uma função que vai descrever o volume da água. Não é tão difícil assim, né? Se o reservatório for um reservatório cúbico, essa função é fácil, né? De ser calculada, né? Se ele for quadradinho, calcular essa função é fácil. Mas se ele for um reservatório um pouquinho mais elaborado, né? Em formato estranho, essa função é uma função difícil de ser calculada, certo? Mas vamos supor que você tenha. Então, você tem uma função que descreve o volume d'água em um reservatório em cada instante. Então, uma função que descreve no instante 0, instante 1, instante 2, por aí vai. Então, a gente sabe que a derivada da função que descreve o volume é a taxa de variação do volume, ou seja, é a quantidade de água que está caindo lá dentro, então a quantidade de água que está saindo de lá de dentro, né? Então, vamos pensar assim no primeiro caso, né? Uma quantidade de água que está caindo lá dentro, a derivada. E aí, o que esse teorema está falando? Olha, daqui a pouco eu traduzo nessas palavras aqui, mas o que a gente sabe, né? Bom, tem um reservatório, tem um pouquinho d'água, e aí você vai ficar colocando água lá dentro, colocando água lá dentro, colocando água lá dentro, até chegar no instante que você para de colocar água, que ele vai ter mais água. Então, o que você sabe?
Você sabe que o volume de água que você colocou é o volume que você tinha no final menos o volume que você tinha no começo, certo? Esse é o tanto de volume que você colocou. Olha o que está escrito nesse teorema. Ó. Toda variação do volume da água é igual à quantidade de água que você tinha no final menos a quantidade de água que você tinha no começo. Então, é um teorema com um nome chique para uma ideia que a gente já tem, né? A ideia é simples. Tem um reserva, tipo, vamos pensar um copo d'água. Sei lá. Sei lá se vai dar para entender. Você tinha um copo d'água com o volume inicial. E aí tem uma função para descrever esse volume aqui. E aí você começou a colocar água. Aqui tem se eu estou colocando de maneira constante, o V' aqui é uma constante, beleza? Aí chega um momento que eu parei de observar esse fenômeno. E aí tem um volume final aqui. Quanto que eu coloquei? Bom, era o volume que eu tinha, é o volume todo menos o volume que eu tinha antes, certo? Ó, é o volume do final menos o volume do início. Essa função aqui descreve a taxa de variação do volume. E se eu calculo tudo, ou seja, se eu somo toda a variação da água, eu tenho quanto de água que eu coloquei, certo? Enfim, é uma coisa que todo mundo já vem de fábrica aí nesse raciocínio, mas não tem como descrever ele com um pouquinho mais de precisão. Tem outros aqui, né? Por exemplo, a dinâmica populacional. A população aqui está variando, e aí para eu calcular toda a variação da população, é só eu olhar a população no final, menos a população no começo. Né? No final, na hora que eu parei de contar, e no começo é onde eu comecei a contar. Beleza? Tá bom, não vou me estender muito não, até porque tá uma bateção danada, toda hora eu fico parando, estressa um pouquinho. Então, exercícios, isso aqui é importante. Esse de 5 a 18, acha a integral indefinida geral. Esse geral aqui é só para você colocar mais C no final, tá bom? Então, integrar isso aqui, integrar isso aqui. X elevado a n, tá bom? Esse n aqui é negativo? Não importa. Então, x elevado a n. O único caso que você tem que tomar cuidado é quando é 1. É x elevado a menos 1, que é 1 sobre x. Você tem que lembrar que quem que você deriva que vai dar 1 sobre x, que é logaritmo, né? Então, o único caso particular que você tem que tomar cuidado aqui é esse 1, menos 1 aqui em cima. Então, integrar esse polinômio aqui é integrar esse termo, depois integrar esse, depois integrar esse. Tentei usar a tabela lá, beleza? Usem a tabela, integrem esses camaradas aqui, que já está ótimo. Se quiser brincar aqui, fica à vontade também, mas aqui é o ponto introdutório principal. Tem mais aqui para brincar também. Façam bastante, façam muitos aqui. Vai dar bom. Então tá bom. Até mais.